Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Nós já vimos, estamos vendo aí, enquanto estudamos a carta aos Romanos, a gloriosa justiça que Deus fez por meio de Cristo Jesus. A obra de justiça que Deus realizou em nosso benefício, para que nós fôssemos perdoados, justificados por Deus. E aí o capítulo 5 já começa falando dessa alegria que nós temos, da paz que nós temos agora com Deus, porque fomos justificados. No versículo 1 e 2 está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E se nós continuarmos ali, nós veremos que nós podemos, por causa dessa justiça que foi feita, porque fomos justificados por Cristo, agora temos paz com Deus, ou seja, fomos aproximados de Deus. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de paz. Por causa disso, nós também podemos nos gloriar nas tribulações, podemos compreender que a tribulação ela produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações e por causa disso nós podemos manter a nossa esperança viva em Cristo Jesus. E aí, na continuidade de todo o capítulo 5, nós veremos que por meio de um único pecado, por meio de um único homem, a morte entrou e reinou sobre toda a humanidade, veio condenação sobre toda a humanidade, mas por meio de um único ato de justiça, por uma obediência de um único homem, que foi a obediência de Jesus Cristo, essa obediência trouxe justificação. Quando nós lemos ali no versículo 17 e 18, veja o que está escrito: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Olha que extraordinário, amados. A transgressão de um só trouxe morte e essa morte reinou sobre todos os homens. Mas Deus derramou a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça por meio de Jesus Cristo, e nós, os que cremos, podemos reinar em vida, ou seja, podemos viver a plenitude dessa graça e dessa justificação. Porque um só ato de transgressão resultou na condenação de todos os homens, ou seja, um só ato, o ato de Adão, o primeiro ser humano, resultou na condenação de todos os homens, de toda a humanidade. Mas um só ato de justiça, que foi o ato de justiça realizado por Jesus Cristo, resultou na justificação que traz o que? Vida para todos os homens. A obra de Cristo Jesus foi realizada por todos. Sabemos que nem todos desfrutarão dessa vida porque não depositarão a sua fé em Cristo Jesus. Mas todo aquele que recebe a imensa provisão da graça, que recebe a dádiva da justiça, ou seja, que deposita sua completa confiança em Cristo Jesus, esse reinará em vida, esse viverá tudo aquilo que Deus conquistou por meio de Cristo Jesus. Amados, olha que extraordinário isso. E quando nós continuamos a leitura ali no versículo 20 e 21, completando o capítulo 5, está escrito que a lei foi introduzida
para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amados, a lei foi introduzida e a transgressão foi ressaltada. Nós já vimos lá no capítulo 3 que a lei torna o homem plenamente consciente do pecado. E foi exatamente na vigência da lei que veio Jesus Cristo, que é a manifestação da graça de Deus. Onde aumentou o pecado, na vigência da lei, o pecado estava as pessoas tinham cada vez mais consciência do pecado, porque a lei torna o homem plenamente consciente do pecado. E exatamente na vigência da lei veio Jesus Cristo, que é a graça de Deus. Por isso que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Jesus Cristo transbordou a graça de Deus em pessoa, para que a graça, que é o próprio Cristo Jesus, que é a vida que Cristo Jesus conquistou para nós, para que essa graça reine pela justiça. A justiça de Deus concede vida, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, a obra de justiça de Deus nos dá vida. A obra de justiça de Deus nos concedeu uma nova vida. Por isso que nele nós somos uma nova criação. Recebemos uma nova vida, nós nascemos de novo. Em Cristo Jesus nós podemos viver essa nova vida, que é uma vida completamente dependente de Deus. É uma vida em que Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos. Nós somos completamente dependentes de Cristo, de tudo que Ele fez e de tudo que Ele é. Eu encorajo você a se encher com a vida de Cristo. Medite nas Escrituras. Enquanto você está lendo a carta aos Romanos, permita que essas verdades vão entrando mais profundo do teu coração. Creia plenamente na justiça que Deus efetuou por meio da obra de Cristo Jesus. Receba plenamente o perdão dos seus pecados. Receba plenamente a nova vida que Cristo Jesus conquistou para você. Receba a imensa provisão da graça. Receba a dádiva da justiça e reine em vida por meio de Jesus Cristo. Eu e você somos completamente dependentes de Cristo Jesus. É por meio dele que nós podemos levar uma vida santa que glorifica a Deus. É por meio dele que nós podemos levar uma vida de paz, mesmo em meio aos turbilhões desse mundo aqui, mesmo em meio às situações catastróficas que muitas vezes nós enfrentamos, nós podemos levar uma vida de paz por estarmos em Cristo Jesus. Ele é a nossa vida. Ele fez uma obra de justiça que nos concedeu vida e vida eterna. Receba plenamente essa verdade e viva plenamente essa verdade, depositando a sua fé, a sua completa confiança em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela obra de justiça que o Senhor realizou. Pai, obrigada pela sua graça, obrigada pela sua dádiva, obrigada porque por meio de ti nós podemos levar uma vida de paz, de descanso, de alegria, de satisfação. Obrigada porque por meio de Cristo Jesus é que nós podemos reinar em vida. É por meio de Cristo Jesus que nós podemos levar uma vida de santidade que glorifica ao Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa capacidade, o Senhor é tudo o que nós precisamos. Muito obrigada porque a tua obra foi completa. Obrigada porque recebemos uma nova vida, uma nova natureza, uma natureza que não é mais prisioneira do pecado.
Ah, Pai, obrigada porque nós estamos debaixo do governo da graça de Deus. Obrigada porque o Senhor nos uniu a Ti. Obrigada porque por meio de Cristo Jesus nós somos justificados e agora temos paz contigo, Senhor. Podemos nos relacionar em confiança. Podemos adentrar o trono ousadamente por causa de Cristo Jesus que nos abriu um vivo caminho. Obrigada, Cristo Jesus, pela sua obra. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles recebam plenamente essa verdade, para que eles sejam convencidos da sua justiça. O Senhor mesmo nos garantiu que o Espírito Santo viria e nos convenceria do pecado e da justiça. Que nós sejamos plenamente convencidos da justiça, que os meus irmãos sejam plenamente convencidos da justiça, que eles recebam a dádiva da justiça, recebam a imensa provisão da graça e possam reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o meio pelo qual nós temos vida. Nós só podemos viver uma vida completa, abundante, por meio de Cristo. Por isso nós depositamos a nossa confiança em Ti, Jesus Cristo, e vivemos tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Que os meus irmãos possam viver essa vida em dependência de Cristo Jesus, em confiança completa na obra de Cristo Jesus. Ah, Pai, eu oro em Seu nome, Jesus, confiando na atuação do Seu poder sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro confiando que o Senhor é aquele que convence os meus irmãos da justiça. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.